Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui agora iniciando a parte 2 da nossa aula de história. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja refletindo, que você esteja desenvolvendo um pensamento crítico, porque esse aqui é o nosso objetivo, né? Que você reflita sobre o que foi a escravidão dentro desse país, né? As consequências que isso tem se gerado aqui para a nossa história, beleza? Então, na parte 1, a gente já iniciou aqui o nosso conteúdo. Discutimos e aprendemos que a população africana, né, uma média de 6 milhões de pessoas foram trazidas para o Brasil para serem colocados em um sistema de escravidão, de violência física e emocional, psicológica, intelectual. Vimos aqui também as formas de resistência, as formas de luta da população africana para conseguir sobreviver a toda essa violência e também das pessoas afro-brasileiras, né? E agora já respondemos duas questões, vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. Então vamos agora aqui para os processos de abolição no Brasil, tá bom? São Pedro do Piauí, Conceição do Canindé, Palmeira, Oeiras. Cadê o pessoal de Oeiras, gente? Cadê a professora presencial aí em Oeiras? Se não tiver professor presencial, se a pessoa não estiver trabalhando aí na sala de aula, se não estiver, por favor, alguém conectou. Então, a pessoa que conectou, apareça aí para mim, coloque aqui no bate-papo, por favor, tá certo? Olha, então, processo de abolição no Brasil. Gente, o processo de abolição no Brasil, ele foi lento. Ele foi lento justamente porque era muito lucrativo para Portugal, né, para a elite brasileira continuar escravizando. Então, nós temos aqui três leis, que elas são o quê? Elas são uma piada, gente, porque olha isso aqui, a primeira lei é de... Deixa eu voltar... Pronto. A primeira lei, ela é de Lei do Ventre Livre, de 1871. Declarou livre os filhos de mulher escrava nascidos a partir da aprovação da lei. Ou seja, declarou livre, né, a mulher grávida, escravizada. Gente, se ela para essa criança, para onde que essa criança vai? Ela vai continuar sendo escravizada, gente. Um bebê não tem condição, né, nem corpo e nem capacidade física e nem racional para poder sobreviver sozinho, né? Se tu é um bebê e tu tem lá um dia de vida, tu vai trabalhar? Como é que tu vai fazer para tu ter uma casa? Como é que tu vai fazer para tu comer? Tu precisa ser cuidado. Então era muito comum, gente, que essas crianças elas morriam, porque essa mulher, sem falar a mulher muitas vezes que acabava morrendo também, porque tu imagina, né, parir uma criança em um sistema de escravidão. Bom, a outra lei, gente, é a lei do sexagenário de 1885. Então, olá, Oeiras, boa noite, a professora Denise, que está aqui com a gente. Olha, então, a lei do sexagenário, gente, de 1885, declarou livres os escravizados que chegassem aos 65 anos de idade. Olha outra piada. Gente, aqui no Brasil, no caso 1885, é que século, hein, gente? É o século XIX. Aqui, ó, século 1800 é século XIX. Por quê? Porque eu pego 18 mais 1. É assim que a gente conta o século. Então, olha aí, né? Declarou livre. Aqui no século XIX, as pessoas, gente, no Brasil, muitas não chegavam nem aos 40 anos de idade. Não chegar, porque imagina, a gente não tinha medicina desenvolvida, a gente não tinha conhecimento científico, saneamento básico, tratamento de água, de esgoto. Então, aqui no século XIX, gente, quem é a pessoa escravizada que vai chegar 65 anos? Claro que não, a pessoa escravizada, muitas vezes, ela vivia 40 anos, para tu ter uma noção. Então, é uma piada isso aqui, de mau gosto, obviamente, né? Porque não fazia nenhuma mudança na sociedade. E aí, a Lei Áurea, olha aqui, ó, São Pedro do Piauí,
A Lei Áurea, que foi a que acabou com a escravidão, é de 1888, que ela declarou livre todas as pessoas que eram escravizadas, né? E aí a gente tem uma observação em relação a isso, que é o quê? Apesar dessa liberdade aparente, ela não foi ofertada para a população negra no Brasil o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, a geração de renda. Então, isso aqui, gente, o que que adianta? Era muito mais no papel, porque na prática essa população, ela não teve acesso à cidadania, tá certo? Então, é muito importante que a gente pense, que a gente reflita sobre isso aqui, tá bom? E aí, muitas vezes, quando a gente fala na abolição da escravidão, a gente lembra apenas da princesa Isabel, já que ela foi a responsável por isso. E aí tem um ponto muito importante para a gente poder pensar aqui, né? Que ela realmente ela assinou a Lei Áurea, mas a população negra no Brasil, gente, lutava demais para poder acabar com essa escravidão há muitos e muitos anos, né? Então não é justo simplesmente a gente lembrar apenas da princesa Isabel. A gente precisa lembrar de fato da população negra, que foram os protagonistas dessa luta. Né? E ainda tem uma perguntinha que eu botei aqui, ó. Por que que o Brasil ele foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, gente? Porque, de um modo geral, os proprietários rurais, eles estavam muito comprometidos com a escravidão, porque eles lucravam demais. Então, eles tinham muitas pessoas trabalhando dentro das suas terras, sem ter que pagar absolutamente nada, e ainda exerciam todo um poder ali através da violência. Olha aqui a data das abolições da escravidão nas Américas, olha. No Brasil, gente, foi a que mais demorou, né? Foi um processo longo, lento e concluído por meio de muita mobilização social. Então, a própria sociedade, gente, não conseguia fazer aquilo ali. Lutava, na verdade, para poder acabar com a escravidão, né? E aí essas pessoas que foram durante anos escravizadas, humilhadas, violentadas, não receberam nenhum tipo de indenização e nem receberam uma forma de sobreviver. Então acaba a escravidão e diz o quê? Beleza, vai para a rua morrer de fome. Muitas pessoas morriam de fome, eram marginalizadas, não conseguiam trabalho em lugar nenhum. Então como que essas pessoas iam sobreviver, gente? Então elas ficaram à própria sorte, porque não receberam nenhum tipo de proteção, né? Então a luta da população negra era por dignidade e justiça. E é muito longa essa luta, né? Não é de hoje. Aí na tela vocês estão vendo, por exemplo, olha aqui o México, o Canadá, gente, foi em que ano? 1833. Né? Os Estados Unidos, ali algumas foi em 1827. Nova Jersey, olha, 1843. O sul dos Estados Unidos, 1865. Né? Deixa eu ver aqui, o Peru, 1854. Equador, 1852. Colômbia, 1851. Argentina, 1853. Olha a Bolívia, 1831. Né? O Brasil foi o último da América Latina. Deixa eu ver, ele foi o último da América Latina, foi o Brasil, para vocês terem uma noção. Né? Então, não foi nenhum dos últimos, foi o último de fato, né, gente? Então, por isso, aqui no Brasil existia um empenho muito grande mesmo, para poder escravizar as pessoas. E é algo muito triste, que de fato é para a gente pensar de que forma que o Brasil é um país extremamente racista. Então, agora a gente vai continuar aqui a nossa aula, respondendo algumas questões. Vou deixar aqui na tela 3 minutos para que você consiga responder e na volta a gente discute, tá bom? Então, Maioli, 3 minutos, por favor.
Ei, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos aqui responder juntos. Pessoal de Oeiras, pessoal de São Pedro do Piauí, Conceição do Canidé, Palmeira. Olha só, a escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro, gente? Letra A vida nos engenhos era dura e penosa. Por isso, a expectativa de vida dos escravizados era muito pequena. E aí, vocês acham que a alternativa letra A, Palmeira, tá verdadeira ou falso? Conceição do Canidé, Oeiras, o que que vocês acham? A letra A, ela tá verdadeira ou falsa? Olha, a vida nos engenhos da cana-de-açúcar, ela era dura e penosa. A Keila tá me dizendo aqui, lá em Palmeira, que a letra E, né, Keila? Então, tu acha que a letra E é falsa? Muito bem. A letra A, ela realmente é falsa. Porque, gente, a vida nos engenhos. Ah, não. Dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser considerada? Desculpa. Isso aqui é verdadeiro, né, gente? A vida nos engenhos, ela era de fato muito violenta. Por isso que as pessoas, gente, elas tinham uma pouca expectativa de vida. Por isso que a lei do sexagenário de 1885 não faz sentido nenhum, porque a maior parte da população que era escravizada não chegava nem aos 50 anos de idade. Então, falso. Letra B. Todos os escravizados se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da escravidão. Olha aí, Keila, o grande ponto aqui, gente, todos. Quando eu digo assim que todos os escravizados se reconheciam como iguais e lutaram juntos, é falso. Sabe por que era falso? Porque o próprio colonizador, ele separava as pessoas. Gente, eu não posso, na história, tenho muito cuidado com alternativas que tem essa palavrinha aqui, ó. Todos, geralmente, sempre, porque na história nada é absoluto. Tinham pessoas que elas não se reconheciam como iguais. Inclusive, na escravidão, aqui no Brasil, nós tínhamos pessoas negras que eram os algozes, né? Que era justamente a galera que acabava violentando outra pessoa negra. Então, não dá para dizer que todas as pessoas que eram escravizadas se reconheciam como igual. Isso aqui é falso, a gente não pode generalizar. A maioria se reconhecia como igual, mas existia uma parcela que também violentava outras pessoas justamente porque acabavam recebendo ali uma posição de superioridade, né? Então, muitas escolhiam alguma pessoa negra para que ela também pudesse fazer o quê? Escravizar, no sentido dela castigar, dela ser o vigia. E eles faziam isso justamente para criar uma rivalidade entre a própria população negra. Porque é óbvio que eu vou rivalizar e vou ter raiva de uma pessoa que, assim como eu, é negra e está me violentando. Então, isso também era uma estratégia aqui no Brasil, de criar essas diferenças. Então, a letra B, que é falsa. E eu quero justamente qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro. Conceição do Canidé diz que é a letra B. Muito bem, Conceição, letra B. Vamos ver por que, que não é a letra E, Keila. Porque diz assim, ó, os escravizados que conseguiam, ao longo de muitos anos de trabalho duro, juntar algum cabedal, dinheiro, compravam sua liberdade. Isso aqui é verdadeiro, viu, Keila? Era comum a gente tinha aqui vários escravizados. E aí tinha umas pessoas que, por exemplo, elas poderiam existir o escravo de ganho, que era a pessoa que trabalhava na rua. Então, imagina, eu sou branca, tenho pessoas que eu estou, né, sou um senhor de engenho, escravizo pessoas e tenho uma plantação de arroz no meu terreno, na minha terra. Aquele arroz, eu digo assim, olha, fulano que é escravizado, você vai vender o arroz
que a gente faz aqui na rua. Uma parte do que tu vender fica contigo e a maior parte fica comigo. E aí eles diziam isso naquela ideia de que aquela pessoa poderia juntar dinheiro para comprar sua alforria, porque a revolta no Brasil era muito grande. Então eles começaram a dizer que se tu guardasse dinheiro, tu poderia ser livre. Mas isso era só para quem trabalhava com um trabalho remunerado, né, em uma pequena quantidade, tá certo? Não vão achar que a galera, todo mundo era escravizado de ganho, não. Então, aqui a alternativa verdade falsa é a letra B. Vamos ver a letra C. O processo de derrocata da escravidão, né, de queda da escravidão, foi lento, foi gradual, verdadeiro. Né? E era letra D, era relativamente comum ao preto forro, caso tivesse algum pecúlio, adquirir um escravo verdadeiro também. Tu tá entendendo? Até uma pessoa que era negra e que havia conseguido comprar a sua liberdade, ou porque foi ajudado por alguém, ou porque uma pessoa branca comprou a sua liberdade. Nós temos aqui o caso, né, da Chica da Silva, eu quero falar um pouquinho sobre ela na próxima aula, que ela teve sua liberdade comprada por um homem branco com quem ela se relacionou. Então, ela também teve outras pessoas, ela escravizou outras pessoas, para vocês terem uma noção, né? Então, aqui a alternativa falsa é a letra B, tá bom? Vamos aqui então agora para a para a quarta. Eu vou deixar 2 minutinhos aí na tela para que vocês consigam ir lendo e já já eu volto. Estamos de volta. Estou vendo aqui que a Alice e Maria Clara estão dizendo que a letra A. Vamos ver, viu, meninas? Olha, as razões que fizeram com que no Brasil colonial e mesmo durante o Império a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídos a letra A, setores da igreja e da coroa que se opunham, né? Ou seja, eram contra a escravização indígena. Fugas, epidemias e legislação anti-escravista indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa. Perfeito. Letra A alternativa verdadeira. Muito bem. Entra aqui, né, o que a gente havia falado, né, que a própria Igreja Católica, gente, ela não aceitava a escravidão indígena, porque os indígenas, eles catequizaram, aumentaram o seu número de fiéis,
né, dentro da Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica ela estava em declínio lá na Europa por causa da Reforma Protestante, né? E aí ela começou a ter toda uma legislação para proibir a escravidão indígena. Então não era mais interessante para o colonizador escravizar a indígena. Vão escravizar principalmente a população negra. Inclusive, lembra que a gente viu que o Marquês de Pombal até expulsou os jesuítas do Brasil, né? Porque eles tinham toda essa regra aí em relação aos indígenas. Então, muito bem, viu? A alternativa verdadeira é a letra A. Então, vou passar logo para a próxima para que a gente consiga responder mais questões, tá bom? E olha, como eu expliquei, né? Olha aí, muito além da Princesa Isabel, a abolição da escravidão. Quero muito que vocês se lembrem, gente, que a Princesa Isabel, ela só assinou um papel. Né, a população negra pressionava demais para que essa escravidão ela pudesse acabar. Então, nós temos aqui exemplo André Rebouças, que era negro e era um engenheiro que queria dar terras aos libertos. A Maria Tomásia, uma aristocrata que lutou para adiantar a abolição no Ceará. O Dragão do Mar, né, inclusive o Dragão do Mar, a gente tem um polo artístico lá, né, de cultura, em Fortaleza, no Ceará. Ó, o Dragão do Mar era um jangadeiro que se recusou a transportar escravizados para os navios. Nós temos aqui o Luiz da Gama, que era um ex-escravo que se tornou advogado de outros escravizados. A Adelina, que era uma charuteira que atuava como uma espécie de espiã para ajudar as pessoas escravizadas a fugirem. A Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira escritora abolicionista negra também, né, gente? Então isso aqui é incrível para a gente poder reconhecer, né, e entender que, de fato, outras pessoas, milhares de pessoas, estavam envolvidas na luta para acabar com a escravidão no Brasil. E aí, como nós já discutimos aqui, olha todo o resultado desse racismo, dessa escravidão, mais de 353 anos de escravidão no Brasil. Uma das consequências é o racismo estrutural, né? Então, há uma normatividade de traços brancos. A gente, né, presta... É normal achar a pessoa branca mais bonita. E é engraçado porque muita gente diz assim, né? Ah, professora, mas não tem nada a ver, isso é uma questão de gosto. Gente, gosto. Aí fala assim, gosto, cada um tem o seu, verdade. Mas o gosto, o desejo, o que eu acho bonito ou feio é construído dentro da sociedade, né? E existe uma normalização. Qual é a ideia de beleza? É a pessoa branca, loira, do olho azul, gente. Esse é o padrão que a gente acha que é uma pessoa bonita. É a pessoa magra, é a pessoa que tem um cabelo liso, é a pessoa que tem um olho azul, é a pessoa branca. Né? Existe um padrão, você pode fugir do padrão, mas existe esse padrão que é estabelecido. Então, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, no início do século XX, nós tivemos uma ciência que era o puro racismo, que era a eugenia. Para tu ter uma ideia, existia até concurso de beleza e só poderia se inscrever pessoas brancas, porque automaticamente a pessoa negra já era entendida como uma pessoa feia. Imagina aí os concursos de Miss no Brasil, quase não tem ninguém negro, gente, né? Os concursos de Miss no Brasil existem há muitos anos. Nós tivemos, eu acho que uma pessoa negra, uma pessoa negra que ganhou, que eu acho que foi em 2018. Então, é muito importante que a gente quebre esses padrões, tá certo? Então, o racismo estrutural, ele reforça muito a ideia, né, de que a negritude ela é algo ruim, é considerado ruim. Olha, o próprio cabelo, gente, milhares de meninas negras no Brasil alisam o cabelo porque se entende que aquele cabelo crespo, ele é ruim, ele é feio, né? Então, é uma estrutura que, olha, até eu que sou uma mulher branca, alisava também o meu cabelo, porque eu achava o quê? Que meu cabelo cacheado, ele não é bonito, porque eu tinha que seguir um padrão que era ter o cabelo liso.
Então, isso impacta demais as nossas vidas, né? Eu tenho uma amiga, gente, que ela desenvolveu uma pesquisa justamente em relação ao cabelo das pessoas que são negras, ela enquanto uma mulher negra. E ela entrevistou muitas mulheres que compartilhavam disso, de dizer, olha, eu alisava meu cabelo porque eu não acho bonita, não me sentia bonita, não me sentia aceitada com o meu cabelo natural, né? E hoje a gente vê muitas pessoas negras que usam lace, né? Que usam uma peruca colorida, lisa, usa trança e ainda sofre preconceito, né? Porque a gente precisa entender que a pessoa pode fazer o que ela bem entender com seu próprio corpo, é uma forma de se expressar. Então, o racismo ele vai sendo instituído tanto na violência também quando a gente nega a existência e a identidade da população negra. E olha aqui a consequência de mais de 350 anos de escravidão no Brasil é o racismo estrutural. Né? E a população negra no Brasil, gente, ela é a maioria. Olha, o país mais negro do mundo é a Nigéria, que fica no continente africano. E o segundo país mais negro do mundo é o Brasil, para tu ter uma ideia. Né? Então, a maioria dos jovens são negros também aqui no Brasil. Né? Olha, estima-se que existam aproximadamente 31 milhões de jovens negros e negras no Brasil, de acordo com o IBGE. E o que é mais triste, ó, em 2019, a gente tem um dado que é 74,4% das vítimas de violência letal no Brasil eram negras e 51,6% eram jovens de até 29 anos. Ou seja, de cada 100 pessoas que morrem no Brasil, 74 são negras. Gente, é bizarro esse número, né? Então, é mais uma consequência de toda essa violência do racismo. E são pessoas jovens, gente, com menos de 29 anos de idade. Olha, um levantamento que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra como a população negra ela está muito mais exposta à violência no Brasil. A população negra representa 54% da população, mas são 71% das vítimas de homicídio, né? Então, esse levantamento mostrou também que existe um abismo entre brancos e negros. Esse abismo ele tem aumentado. Olha aí, ó, para tu ter uma noção, população no Brasil, 54% da população é negra. E olha, 71% dos negros eles são vítimas de homicídio. Então, é um dado assustador. E aí, quando tu vê, né, até informações aqui que tu pode utilizar na tua própria redação do Enem, por exemplo, para que tu consiga defender os teus argumentos, né? A gente entender como que esse racismo ele está no Brasil. Gente, toda vez que a gente liga a televisão, tem um caso de racismo no Brasil, gente. Eu vou pegar bem aqui meu celular e eu vou pesquisar agora na internet para vocês terem uma noção. É, olha só, vou pesquisar agora. Caso de racismo no Brasil, para tu ter uma noção, né? Quais são as datas? Olha aqui, a gente tem data. Eu tô vendo aqui uma matéria que tem 4 horas. Tem datas aqui, ó, de maio. Ó, as matérias. Racismo no Brasil. Casos da semana incluir ofensas. Últimas notícias de racismo no Brasil. Veja 5 casos recentes que evidenciam o racismo na sociedade brasileira. Na CNN Brasil, São Paulo já registrou mais casos de racismo em 2022 do que em todo o ano passado. 2 de agosto de 2022, no site do Senado, senadores, né, repudiam casos de racismo. E estão fazendo o quê para poder diminuir isso? Né? A gente sabe que nada. Então, gente, o tempo inteiro nós temos casos de racismo, gente. Isso não é normal, a gente não pode naturalizar isso, tá bom? Olha aqui uma fala que eu trouxe de um rapaz de 23 anos, negro,
do Atlas das Juventudes, ele disse assim: ser jovem, olha o que ele diz, ser jovem brasileiro é ser um sobrevivente, um grande desafio, pois infelizmente nossa geração vem sendo exterminada pouco a pouco. A cada 25 minutos, um jovem negro morre no Brasil, gente. No final dessa aula, a gente vai ter o quê? Quatro jovens morreram enquanto eu estou falando sobre isso. Né? Então, é algo que realmente é muito triste, que a gente precisa refletir para que a gente possa transformar essa sociedade. Então, é muito importante que nós vamos passar por um processo eleitoral, não é legal, não é, gente. É muita falta de respeito. A gente ainda ri, né, de piadas que são racistas, da gente ver gente fazendo comentário racista e achar engraçado, achar que tá tudo bem. Cadê sua empatia? Certo? Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Olha, os dados da ONU comprovam que os jovens e adolescentes são as principais vítimas de violência, gente. E que menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil foram praticados por adolescentes, né? Vem até aquela ideia de que aqui em 2016 queriam diminuir a idade, né? Fazer a redução da maioridade penal de 18 para 16. Para quê, gente? É para prender, gente, é para matar jovem negro e pobre. Porque se dizem, né? Ah, mas o adolescente comete um crime, professor, e não é preso, 1% dos crimes cometidos no Brasil é por quem é adolescente. 1%. É por isso que a gente tem a ideia de que pode ressocializar esse jovem. Certo? Eu, enquanto professora, e agora eu vou dar uma opinião pessoal, eu sempre coloco aqui os dados, porque história não é achismo, é ciência. Agora, eu, professora, vou aqui falar de uma forma, na minha opinião, né, gente, não é normal a gente achar que tem que prender um jovem negro, cometer um crime e prender essa pessoa, gente. Como se ela fosse uma adulta. A gente precisa ressocializar, mostrar para essa pessoa, né, dar condições para que ela consiga voltar a viver dentro da sociedade. Então, quero muito que vocês reflitam isso. Eu sou uma professora, eu dou aula para quem é adolescente, conheço a realidade de também quem é pobre, né, aqui dentro desse país. Então, não tem como a gente achar que cadeia para uma pessoa de 14, 15 anos de idade, achar que isso aqui vai resolver o problema no país, né? Porque a gente sabe que a galera que está aí no Congresso que rouba não é presa. Então, mais querem prender jovens, adolescentes, né? Então, reflita sobre isso, gente. Discuta, não vá ligar a televisão e ver aqueles programas sensacionalistas e achar que aquilo ali está certo. Aquilo ali é achismo. Seja uma pessoa que acredite na ciência. E na ciência a gente tem o IBGE, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência, o Atlas das Juventudes, com dados que comprovam todas as mortes e o racismo que existe nesse país. Então, seja uma pessoa consciente do mundo que você vive. E aí, aqui a gente também tem o movimento negro no Brasil, que é um dos maiores movimentos que existe no Brasil e no mundo, que luta por igualdade, que luta por representatividade e para que esse racismo ele possa diminuir, né, gente? Então, isso aqui também é um trabalho, né? O movimento negro não é só de quem é negro, é um movimento, sim, que os protagonistas é a população negra. Mas você que é branca, eu que sou branca, a gente também precisa ter uma consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte para que essa realidade ela mude, tá certo? Então, vamos aqui responder mais uma questão. A nossa aula está acabando, então vamos responder aqui mais uma. Olha, leia o texto a seguir. O Brasil, em razão da sua dimensão e da sua ausência de preocupação com a reprodução biológica dos negros, foi o maior importador de escravizados das Américas. Estudos, olha aqui, estimam que quase 10 milhões o número de negros transferidos para o Novo Mundo entre o século XV e XIX. Né? Para o Brasil, teriam vindo uma média de 6,3. Eu vou ajeitar aqui. É 6. Quase 7 milhões. Sobre a temática abordada pelo autor no texto, afirma, exceto, que está errado,
Com a letra A, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o fim do tráfico transatlântico de cativos, o Brasil foi um dos primeiros países a abolirem o comércio negreiro. Bom, de cara a gente já sabe que a alternativa é falsa, porque o Brasil, gente, ele foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão. E a Lei Eusébio de Queiroz era justamente a que proibia o tráfico, né? Não poderia trazer ninguém mais, né? Eu não falei sobre essa lei aqui, né? Mas na próxima aula eu vou falar. A Lei Eusébio de Queiroz, gente, ela proibia o tráfico lá em 1850, mas também não fez muita diferença, né? Eu quero que vocês se lembrem disso, tá bom? Porque o tráfico negreiro continua acontecendo. Sabe essa ideia, essa expressão que hoje é muito discutido, que não é mais legal a gente usar, que é mercado negro. Por quê? O que era o mercado negro? Né? Toda vez quando eu digo assim, o mercado negro, eu comprei no mercado negro, quer dizer o quê? Que é ruim. Então, é uma expressão racista, porque ela surge aqui no Brasil colonial, em que o mercado negro é porque acabou. Né? O Eusébio de Queiroz, que era o ministro no Brasil, ele diz, olha, a partir de hoje não vê mais nenhum escravizado, nenhum africano da África, né? Não vê ninguém mais da África para poder ser escravizado no Brasil. Mas o tráfico, ele continuava acontecendo, tá certo? Por isso que se fala em mercado negro. E nós temos muitas outras expressões que são racistas e que a gente cada vez mais a gente discute que não deve se falar, que não deve se repetir, tá certo, gente? Maioli, coloca aqui em mim, por favor. Olha, então eu estou vendo aqui que a nossa aula ela está chegando ao fim. Eu espero que você tenha entendido essa aula, que você tenha compreendido, né, todas as consequências de mais de 350 anos de escravidão no Brasil, gente. Então que a gente possa lutar para ser uma sociedade mais justa. Afinal de contas, o Brasil é um dos países mais negros do mundo. É o segundo país mais negro do mundo fora do continente africano. Então, vamos refletir sobre isso para que a gente, de fato, possa fazer a nossa parte, para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade mais democrática, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, coloca aí no bate-papo se você gostou, se você conseguiu entender. Quero agradecer a participação do pessoal de Oeiras, de Palmeira. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui participando, tá certo? Então, desejo a vocês uma ótima semana. Beijos e até mais.